Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, uma produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Ama vinho, ama comer bem, fazer trilha, hotéis charmosos, viajar? Então, acho que você vai amar ouvir esse podcast. Dá um play e vem com a gente descobrir a Serra. Antes da bandeira ficar preta, no Rio Grande do Sul, no final de fevereiro, eu estive em Cambará do Sul, em um hotel que praticamente virou destino, principalmente durante a pandemia. Esse hotel é o Parador. Lá, o isolamento sempre foi regra. Muita natureza, tranquilidade e pouquíssima gente. Vale lembrar que o Parador, antigamente, era chamado de Parador Casa da Montanha, lembram? A hospedagem, que faz parte da coleção Casa Hotéis, nasceu realmente como um paradouro, vocês sabiam? Nasceu para os hóspedes do hotel Casa da Montanha de Gramado, que faziam um bate e volta até os canyons de Cambará do Sul. Funcionava mais ou menos assim: os visitantes vinham passar o dia na região para conhecer o Canyon Itaimbezinho ou Fortaleza. Depois, almoçavam um belo churrasco campeiro em uma fazenda com um visual incrível dos campos de cima da serra. Só que aconteceu o seguinte: as pessoas que visitavam esse lugar se encantavam tanto com essa fazenda que perguntavam como não havia uma hospedagem naquele lugar. Então, resumindo, foi mais ou menos assim que surgiu por volta do ano de 2001 o primeiro hotel de barracas com luxo no Brasil, o Parador. E aí, gente, 20 anos se passaram e a partir de 2020, em meio à pandemia do Covid, o Parador foi um dos hotéis de luxo mais procurados do Brasil. Sim, tanto pelo isolamento que oferece, quanto por outros detalhes que você vai ouvir no bate-papo que eu tive com o Felipe Pessim, diretor de operações da coleção Casa Hotéis. Nossa conversa aconteceu dentro da nova categoria de barracas do Parador, o Casulo, projeto e experiência com design totalmente inovador. Mas chega de blá 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 e vamos ouvir o meu bate-papo com o Felipe. Olá, nós estamos aqui com o Felipe Pessim, diretor de operações do coleção Casa Hotéis, né? O grupo de hotéis que inclui o UD, hotéis que eu amo de paixões, UD, Parador Cambará do Sul, Petit e o Casa da Montanha. Hotel em Gramado, aqui na Serra Gaúcha e Cambará do Sul. A gente está aqui nesse lugar muito legal, que é o mais novo projeto que está para ser inaugurado em março, que é uma cabana que foi toda projetada por eles, muito legal, chamada Casulo. Ela tem o formato de um casulo, são 7 cabanas, um projeto muito interessante. Me conta um pouco desse projeto, Felipe. Então, foi, na verdade, uma reinvenção, né? A gente foi pioneiro, Alexandra, em hotéis de barraca no Brasil, que agora a gente chama de glamping, né? Glamour com camping. Vocês foram os primeiros, isso nesse estilo de hospedagem no Brasil? No Brasil fomos. Nós fomos o primeiro hotel de barracas do Brasil. E hoje tem esse termo glamping, né? Que já está mais difundido e tal. Mas a gente, na época, quase 20 anos atrás, teve então essa ideia que surgiu numa viagem, inclusive, que eu fiz para o Yosemite National Park, nos Estados Unidos, e eu fiquei num hotel que era de barracas lá, bem mais simples do que a proposta que a gente oferece hoje. E aí acabei trazendo então para cá a ideia para a família, e a família, eu achei que eles iam me dizer: "Tu tá maluco? Não, isso aí jamais vai dar certo". E eles piraram, assim como eu, e a gente acabou, então, fazendo os primeiros laboratórios. Isso foi em que ano, assim, que começaram as primeiras cabanas? Nós estamos falando aí, barracas, 20 anos, né? Atrás, a gente começou aqui o projeto no Parador, e as barracas foram um ano e pouco depois. Então, estamos falando aí em 2001, 2002, por aí, que foi quando a gente começou as barracas, né? E aí começamos então com umas barracas bem mais simples, mais modestas, que são hoje as nossas barracas luxo. No início, inclusive, baseado nessa inspiração do Yosemite,
A gente não tinha um chuveiro dentro da barraca, tinha uma casa de banho, então a pessoa tinha que sair da barraca para utilizar uma casa de banho coletiva. E a gente foi evoluindo com o tempo, os clientes mais exigentes foram dizendo, não, a gente precisa que tenha um chuveiro na barraca, pagamos o dobro e tal, e desenvolvemos uma outra barraca que a gente chama de suíte. Ela já foi uma inspiração que a gente trouxe da África do Sul. A gente foi fazer um benchmarking na África do Sul em diversos lodges de safaris africanos lá, que já utilizavam e utilizam até hoje barracas como hospedagem. E foi ali que a gente entendeu que o conceito de acampamento poderia ser realmente transformador. Era o glamping, que ainda não tinha o termo, mas sim, tinha todo esse glamour. Sim, essas barracas, gente, elas têm até a banheira de hidromassagem com a água do próprio rio, né? É muito lindo e parece que a gente está dentro ali do campo. De barraca só sobrou a lona, né? Mas hoje eu estou hospedada na Care, que não tinha banheiro, e estava elogiando, porque o banheiro também... Agora todas têm banheiro, né? Todas. Isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque muita gente que veio no início do nosso projeto e que não entendeu na época o conceito, que não é que nem entendeu, é que na verdade realmente sentiu falta dessa proposta de mais conforto do banheiro dentro da barraca. Hoje, que nem tu falou, todas as nossas unidades, da mais simples a mais sofisticada, todas elas têm toda a infraestrutura e todo o conforto, banheiros, todas elas têm. E tem tudo a ver numa região que tem tudo para ser uma das capitais do ecoturismo, né? Que é Câmara do Sul, que tem cachoeira, canyons, né? O maior conjunto de canyons da América do Sul. Parar nesse hotel aqui, que a experiência é muito diferente, né? Muito. E o que é a ideia do casulo agora, que eu vi que são sete cabanas novas que vão inaugurar, com um formato bem diferente das outras, com nomes cada cabana tem o nome de uma abelha nativa aqui da região. Exato. Né? Só tentando concluir a tua pergunta inicial lá, então assim, ao longo do tempo a gente foi evoluindo os tipos de barracas que a gente tem aqui no Parador. Então, a luxo, essa que eu falei, que hoje já tem banheiro. Depois foi a suíte, que é a mesma configuração da luxo, só que bem maior. Tem uma antessala, inclusive acomoda a família. Depois nós fomos para uma categoria que a gente chama de bangalô, que são as suítes superiores. Ela tem um telhado de palha Santa Fé, mas também tem uma estrutura de lona, então já é... Acho que o diferencial dela é a lareira, né? Dessas também. Tem uma lareira externa, maior, é muito legal. O espaço dela, são só 4 dessas que a gente tem. Depois nós temos um chalé, que era antigamente onde era o nosso spa, com o aumento da demanda agora, principalmente impulsionado pela questão da pandemia, para locais que nem o nosso, a gente acabou transformando então onde era o spa num chalé enfim, são 2 apartamentos. Pode ser uma família grande que fique só com um chalé, ou a gente vende separado os 2 quartos do chalé e tem toda a privacidade. E aí surgiu essa ideia de a gente reinventar a barraca. Como é que nós vamos reinventar a barraca? Porque barraca é aquilo que a gente conhece, né, de formato de barraca, não ser... tem eventualmente aí barraca de acampamento mesmo, tem outros formatos, mas a clássica mesmo é aquela... Foram dar um Google, assim, para ver os tipos de barraca? A gente lançou um desafio para o arquiteto, engenheiro da família, porque assim, nós somos uma família que todo mundo é um pouco artista, e aí todo mundo se mete um pouquinho. E um desses artistas é um engenheiro, só que ele tem uma veia de artista incrível, que é o meu tio, Ricardo Pessim. Ele é um designer incrível, então ele tem tudo aquilo que todo mundo diz que engenheiro não tem, que engenheiro é aquele profissional que precisa garantir que a coisa fique de pé, né? E o arquiteto vai lá e pega essa história de ficar de pé do engenheiro, faz isso ficar bonito, né? Ele consegue unir as duas coisas, ele realmente tem um gosto excepcional, e a gente lançou esse desafio para ele, inventa uma barraca diferente. Ele começou a estudar, viu inspirações e tudo mais. Te confesso que eu não sei de onde veio a inspiração, mas quando ele apresentou a ideia inovadora do casulo, a gente caiu para trás. Num primeiro momento, os mais conservadores torceram um pouco o nariz, mas eu e meu irmão, a gente já se atirou e disse, cara, é isso aí, tá incrível esse casulo e tal. Vamos apostar nesse projeto. E tá aí.
Muito legal. Eu tive uma amiga minha que olhou o projeto e disse, gente, parece um lugar que eu parei na Patagônia. E aí por isso que eu te perguntei se a inspiração era a Patagônia, porque eu acho que tem uma coisa, misturou um pouco de Serra Gaúcha com Patagônia, um outro clima, enquanto que as barracas, as anteriores tinham uma coisa mais África, eu acho que aqui tem uma coisa mais, mas eu não sei, isso é uma sensação, né? Porque eu não fui pra Patagônia, eu não me hospedei numa barraca da Patagônia, só aqui tô conhecendo o projeto super legal e elas têm visões diferentes, enquanto aqui a outra tá para um rio, as outras, né? Isso. Aqui a gente tá bem pro campo, bem integrado no campo. Apesar do rio passar aqui na frente, eu tô olhando agora para cá, a gente não vê ele como nas outras barracas, porque ali a gente tem realmente o vale e a gente enxerga o rio totalmente. E aqui não, aqui o rio está encoberto da mata, então a gente tem o barulho do rio aqui, a delícia de escutar o som do rio passando na nossa frente, porque o rio ele meio que faz uma ferradura assim, mas o que transmite essa paisagem aqui de fato é aquela paisagem dos campos. A gente ficou super impressionado com a vista desse lado aqui. A gente, no primeiro momento, disse, será que a vista vai ser tão bonita quanto as outras? E ela é diferente, ela é tão linda quanto. Eu gosto muito da vista daqui, que a gente acabou, muito bonita. Usufruindo. E em relação a design de interiores, foi minha mãe. Minha mãe é que é responsável por toda a decoração de toda a coleção Casa Hotéis. E como o design dessa barraca aqui, ela é mais contemporâneo, bem moderno, né? Ela quis trazer essa rusticidade mais contemporânea e moderna para o interior, que eu acho que é isso que tu está falando. Aqui a gente está num ar que realmente está mais para wood do que... Mas eu acho interessante, eu estava conversando com o Felipe antes, almoçando, e ele me contou uma coisa que eu achei super legal, qual a origem, né? Como é que tu estava contando que tu fez hotelaria, né? Vocês não tinham hotéis, e que quando tu chegou lá para fazer o curso, tu disse que quem tinha que estar fazendo o curso eram os teus pais. E eu acho que tem tudo a ver. Agora eu quero que tu conte, né? Por que teu pai e tua mãe tinham que fazer o curso, né? E eu acho que a gente percebe, quem se hospeda no Casa Hotéis, percebe como a gente é bem recebido em cada detalhe, assim, que conta, desde a florzinha, da música que tá tocando nos ambientes, né? Então, conta como surgiu a ideia de ter hotéis, né? Desde berço eu sempre observei meu pai e minha mãe ter esse amor por receber pessoas em casa. Então é uma coisa que eles sempre gostaram muito de fazer e eles sempre se esmeravam demais para surpreender os amigos deles quando recebiam em casa. Então, ou seja, é a essência da hospitalidade, né? É amar receber pessoas. E aí quando eu, adolescente lá, resolvi estudar hotelaria, no primeiro momento teve todo um questionamento lá da família, porque aquilo não era uma profissão promissora e tudo mais e tal, e eu bati a cabeça e pedi uma oportunidade, eles deixaram eu ir lá, eu disse, deixa ele quebrar a cara. E aí quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a, obviamente, fazer essa relação direta com tudo aquilo que eu tinha vivido quando criança e quando adolescente dentro de casa. E aí eu almoçava, morava com meus pais ainda, almoçava com eles e disse, olha, esse curso não é para mim, é para vocês. Vocês não têm ideia. Tudo que eu estou aprendendo no curso é o que vocês já naturalmente fazem. Vocês têm esse dom, vocês amam fazer isso. Prestem atenção nesse negócio, porque isso aí eu acho que tem futuro. E meu pai, casualmente naquele momento, ele estava numa transição realmente profissional. Ele estava saindo do negócio de madeira e buscando se reencontrar no mercado. E ele gostava muito do mercado de turismo, ele já tinha sido secretário de turismo de Gramado uma vez, e aí naquela história toda eu incentivando, eles lembraram de um projeto que estava abandonado do meu avô materno, Dr. Jaime Praga, que foi o mesmo que trouxe o chocolate caseiro para o Brasil. Ele tinha então essa ideia do Casa da Montanha e ele começou a construir o hotel, mas por circunstância não conseguiu acabar e ficou lá abandonada a obra por muitos anos. E aí a família do meu pai então assumiu essa obra, finalizaram, eles acabaram se associando, as duas famílias ficaram em sociedade. Eu e meu irmão fomos o resultado dessa sociedade, né, natural, e acabaram finalizando o Casa da Montanha. E acho que então era do teu avô a ideia de fazer um hotel inspirado em montanha, isso era o teu avô? O meu avô materno, o Jaime Prabra, que na mesma viagem que teve a inspiração do chocolate caseiro, teve o insight do hotel ao ver o Jau Jau em Bariloche. Sim. Tanto que o Jau Jau e o Casa da Montanha, se a gente vê, eles têm muito em comum, né? Então
Não sei como é que foi a história Então, direito, mas ele deve ter visto já o desfile. Será que dá para dizer que cada hotel tem um pouquinho de inspiração de uma viagem, de um... Total. De que vocês andaram e disseram, eu gostaria de trazer isso aqui para cá. Total. Né? A gente percebe até nos detalhes aqui, isso aqui também eu já vi isso em algum lugar, né? O jeito de receber com algum mimo, tem tudo, desde os uniformes também, né? A gente estava conversando que eu tô andando aqui no Parador e eu tenho trilha sonora na minha hospedagem, que é onde eu ando, parece que eu tô sendo embalada por uma música, e isso é muito legal. Isso, para mim, é um pouco Disney, mas uma música elegante, que parece que tá embalando toda a minha hospedagem. Então eu acho que cada detalhe tem um pouquinho disso, né? Tudo. O próprio manifesto de Casa Hotéis é a representação da nossa vivência de família, e a gente, na verdade, criar, projetar, construir e entregar hotéis que a gente amaria estar nas nossas viagens. Então, sim, é uma coleção de momentos que a gente acaba trazendo para dentro de cada uma das propriedades, muito do nosso estilo de vida, ou de um estilo que a gente aprecia e que a gente, enfim, gosta de estar entregando. Então tem tudo a ver. E tem tudo a ver também na gastronomia, né? Vocês são imbatíveis. Eu sempre faço a maior propaganda do café da manhã, porque para mim não tem café da manhã igual o de vocês. E aqui também eu percebi que o Belora, o chefe Rodrigo Belora, também deu um toque especial aqui no restaurante, assim como no UD. E já era inovador aquela época também, eu me lembro, eu comemorando o meu primeiro, com um filho pequeno, um bebê, eu comemorei o meu aniversário de casamento de caça, né, do Casa da Montanha, que também pra época, nossa, comer no restaurante de caça era uma coisa assim, tu já foi naquele restaurante de caça, né? Era também bem inovador, né? A nossa família é família de italiano, então família de italiano, quem sabe, as coisas se resolvem na mesa, né? Então as ideias e as brigas e as celebrações são todas à mesa. E normalmente quando a gente começa a criar um projeto, a gente começa a criar pelo restaurante e depois o contexto em volta. Que não foi muito assim com o primeiro projeto, porque o Casa da Montanha, enfim, ele já estava concebido, tinha um restaurante, só que o restaurante que era para ser um restaurante de café da manhã, simplesmente, não era para ter um restaurante de hotel lá. Então a ideia do restaurante de carnes de caça veio, obviamente, da família do meu pai, porque os irmãos tinham o hobby de caçar, quando era permitido ter a caçada e tal, e a minha avó era quem fazia, no final das contas, o que era caçada. Ela era uma cozinheira de mão cheia, então muitas receitas originais da época da minha avó foram adotadas por La Caceria. Foi a primeira vez no La Caceria que eu comi javali e mais uma outra carne que eu não me lembro, foi lá a primeira vez. A gente tem javari, codorna, fazão, codorna, fazão, jacaré. Jacaré eu comi em outro lugar, mas não me animei a comer direito. É incrível, tem várias coisas. Já tivemos outras caças que antes eram mais fáceis de conseguir, porque todas as caças, a gente imagina que um restaurante de caças são caças que são... Não, são carnes de caça que são criadas atualmente em cativeiro, todas super regulamentadas. O IBAMA é super chato não, eu digo super exigente nesse controle todo, tanto que a maioria dos pratos que nós temos são sazonais, porque nem sempre existe a produção para o abatimento. Então quem vai lá no Caceria esperando comer uma carne de caça com um sabor exótico muito forte, não é, porque ele não é caçado na natureza, ele é uma carne que é de cativeiro, né? E tu diria assim como o La Caceria, ele é de caças, de caça, né, restaurante de caça, de carne de caça. Aqui eu acho que tem uma coisa mais, o restaurante do Parador, ele tem chamado alma, né, eu ia fazer uma redundância, ele tem uma alma mais campeira, é isso? Mais regional? O nome é Alma RS, porque é exatamente isso. Tá. A gente, desde o início do Parador, a gente sempre buscou trazer a gastronomia campeira para dentro do restaurante aqui do Parador. Só que o Parador começou ao longo do tempo a amadurecer muito como produto e literalmente a ficar mais sofisticado. E aí chegou um momento que a gente entendeu que a gente precisava trazer um chefe para nos auxiliar a fazer uma releitura dessa culinária gaúcha dos campos de cima. Foi no Rodrigo Belora que a gente encontrou isso, até porque nós tivemos um projeto anterior ao Alma RS com ele, que foi no Wood. Ele é o chefe do Wood em todo sentido, no hotel inteiro. Então o café da manhã, o restaurante, do Wood Lounge, bar e restaurante, até os drinks e tal, ele se mete também, porque ele tem, quem não conhece o Rodrigo Belora, ele é um
chefe gaúcho que defende muito a cozinha que ele chama que é a cozinha de natureza. É o slow food, na verdade. Ele procura desenvolver muito e priorizar muito os ingredientes locais, regionais e trazer uma releitura de pratos que eram muito comuns antigamente para os antepassados, acabaram sendo esquecidos ao longo do tempo, e ele está trazendo de novo esse expoente com técnicas muito legais, ou seja, o mais natural possível, né? Para quem não conhece, gente, o restaurante dele, muito famoso, que é o Berço, né? Porque hoje já tem, ele já representa outros, ele tem o restaurante do Udi, tem aqui, ele já tem um em Farroupilha, mas onde tudo começou é o Vale Rústico, que é um restaurante bem legal, no Vale dos Vinhedos. Eu me lembro que eu fui lá quando eu estava começando, né? E ele é um chefe jovem, né? Ele é um cara que despontou e eu acho que ele valorizou muito a cozinha gaúcha. E assim, ele se tornou um chefe, ele era um administrador, e aí a história dele é muito bonita. Ele começou fazendo pizza para os amigos, onde hoje é o Vale Rústico, e ali ele viu que ele podia, todo mundo ia lá, gostava, né? E eu sou um grande fã do trabalho dele, porque é isso, ele ama muito o que faz, tem muita coisa que é correlacionada com o trabalho que a gente faz, e aí acaba que a gente se apaixonou pelo Vale Rústico, pela filosofia dele, convidou ele para o Udi, que fazia todo sentido, e deu tão certo no Udi que a gente disse: Belora, temos outro desafio para ti. Cara, tu tem que reinventar o restaurante do Parador. Então, para finalizar, para a gente não se estender, né? Nós estamos tomando agora aqui, se vocês ouvirem esse barulhinho, um chazinho maravilhoso que é servido de tarde aqui com um waffle, que deve ter se desesperado no waffle do L'Auberge de Punta, porque é igual e maravilhoso. Boa, L'Auberge nos copiou. Foi o L'Auberge que copiou. Não. E foi mesmo, mas foi inspiração do L'Auberge. Felipe, vocês viajam, vocês se inspiram em tantas coisas, né? Se inspiram em relações, acho que veio a forma de receber, veio dos teus pais, mas muita coisa também veio de fora, né? De que vocês viram lá fora, que tu viu as cabanas em Yosemite. Então, assim, para terminar um pouco nossa entrevista, eu queria que tu dissesse alguns hotéis incríveis que tu considera, assim, que tu já passou. Pode ser um hotel de luxo, pode não ser, como as cabanas de Yosemite, que tu falou que tu teve uma excelente experiência. Então, uma dica aí. Na verdade, assim, existem coisas que a gente experimentou e outras inspirações que são referências até hoje pra gente, né? Então, algumas. Belmont, toda a cadeia, super referência. O próprio Fazano, aqui no Brasil, super referência. Explora, alta referência, inclusive para o Parador. Tem a Disney, é uma referência eterna pra gente. Eu trabalhei na propriedade e muitas inspirações de várias coisas que a gente criou foram feitas na Disney, em que pese é outro tamanho de propriedade, né, são bem maiores e tudo mais. A Disney é um exemplo incrível de hospitalidade. E são tantos outros, né? A gente, na verdade, está sempre pesquisando e buscando as inovações. Mas eu acho que é isso. E eu disse que eu ia terminar, mas eu vou fazer uma última perguntinha, só uma última. Relais Chateau também é uma inspiração, é lógico. Uma última perguntinha. Algum outro hotel em outro destino aqui da Serra Gaúcha para abrir em breve? Existe algum projeto? Sim, vamos dar um spoiler. Não acredito! A gente ama a Serra Gaúcha assim como tu, né? Começamos em Gramado e aí expandimos um pouco em Gramado, aí colocamos o pé aqui em Cambará, porque é uma região que desde pequeno, eu e meu irmão sempre acampava aqui bastante, e a gente sempre teve uma paixão muito grande por esses campos de cima da serra, e a gente sempre teve um desejo muito grande de estar também na terceira micro-região, que é extremamente querida e super importante, que é a região da uva e do vinho. Então, sim, a gente tem um projeto que... Olha só, um spoiler. Em breve estaremos lá, se tudo correr bem. Então, imaginamos aí que num futuro próximo. Num futuro próximo, eu diria que em até 2 anos a gente espera estar com a nossa coleção nas 3 micro-regiões da Serra Gaúcha, muito bem representadas, e amando a Serra Gaúcha assim como tu. Então tá, não, vocês já amam a Serra Gaúcha antes de mim. Só por ter feito tudo isso, vocês já amam a Serra Gaúcha muito antes. Então tá, muito legal a entrevista. Tô louca pra conhecer aqui não conhecer, porque eu já estou conhecendo, mas me hospedar, aqui ter a honra de me hospedar no Casula. Certo? Tá ótimo. E assim, quem não conhece o Parador, ou o Wood, ou Casa da Montanha, o Petit, por favor, entre lá, entra visite no site, hotéis. Já se cadastra também para aproveitar as promoções. Cada um dos nossos hotéis, a gente chama uma coleção de hotéis, porque realmente é isso.
a gente pensa em cada um dos hotéis como único. Eles têm a mesma essência, a mesma alma, né? Mas eles são muito diferentes uns dos outros, são complementares. E aí quer fazer um circuito bacana de Serra Gaúcha, por enquanto, Gramado e Campos de Cima a gente tem, e ali futuramente vou poder fazer o roteiro completo. Em breve vai ser Vindima, Canyons e Hortênsias. E Hortênsias, Então isso aí. Tá. Obrigado, Alexandra. Um prazer. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí o bate-papo com Felipe Pessin, que deu até um spoiler aqui no podcast Amo Serra Gaúcha, desse futuro hotel da coleção Casa Hotéis. Para quem quiser saber mais sobre a Barraca Casulo, sobre o delicioso restaurante Alma RS, imperdível, gente, e sobre o Parador, dá um pulo no site www.casahotéis.com.br. E para dicas de passeio e atrações em Cambará do Sul, onde está situado o Parador, não deixem de visitar o meu site caféviagem.com e o Instagram, é claro, @AmoSerraGaúcha. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandra e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, @AmoSerraGaúcha e @América Podcast. Até o próximo episódio e destino da Serra Gaúcha.